Mais uma vez estou aqui para a nossa meditação diária, que nós possamos tirar proveito daquilo que o Senhor tem nos dado para ver, ouvir e permanecer na presença dEle. Hoje eu quero estar meditando com os irmãos no capítulo 40 do livro de Isaías e a partir do versículo 28. É um texto muito conhecido, mas muito interessante, que ele nos chama muito a atenção dizendo o seguinte: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Bem, queridos, é um texto muito conhecido, muito apreciado, e nós vemos que é um texto muito interessante, um texto onde nós vemos Deus relacionando com o seu povo, mostrando a relação que Ele quer com o seu povo, como disse aqui. E é interessante a gente observar que o texto que nós lemos, a partir do verso 28, ele começa com uma pergunta. Ele pergunta aqui, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, ou seja, estou chamando a atenção de vocês não estão sabendo, vocês não ouviram, vocês não entenderam. Deus chama-nos a atenção desta forma, de forma muito humana, onde as suas características de Deus, Ele deixa elas de lado e nos trata de humano para humano. Ele está tratando de esquecimento, de coisas mentais, de coisas que nós podemos deixar de perceber. Então ele pergunta aqui: vocês não sabem? Muitas vezes, na nossa estupidez, nós perguntamos: não sabe de quê? E ele disse: olha, que o eterno Deus não é qualquer um, é um Deus que não tem princípio e não tem fim. Quem é esse Deus? Ele é o Senhor. E ele continua dizendo que Ele é o Senhor, e ele ainda diz, Ele ainda é o Criador, Ele é o Criador dos fins da terra. Não é qualquer Deus. E o que esse Deus faz? Não se cansa e nem se fadiga. Sabe, queridos, nós às vezes temos no nosso dia a dia situações que nós ficamos cansados, nós às vezes perdemos paciência. Nós às vezes insistimos com alguma coisa ou alguma pessoa, alguma situação, e depois aquilo não se resolve, e nós falamos: cansei, deixa para lá. Olha que Deus tem trabalhado com o homem desde o início da criação. E Isaías nos diz aqui que ele não se cansa nem se fadiga. Ele não se cansa e também não abre mão daquilo do seu propósito. Quando nós lemos ainda esta semana, dizendo que o Senhor nada da sua vontade é frustrada. Falando lá de Jó 42, ele fala: nenhum dos seus planos são frustrados.
Deus não se cansa, nem se fadiga, Ele não esquece, Ele não deixa para trás aquilo que Ele veio para fazer. E é interessante, né, que Ele fala que Ele não se cansa nem se fadiga. Ele está nos perguntando. Vocês não sabem disso? Agora Ele nos dá uma visão muito interessante e importante, que Ele continua aí nesse versículo, no final desse versículo, depois da pergunta, Ele diz: nós não podemos esquadrinhar o seu entendimento. O que é esquadrinhar, irmãos? É dividir em partículas minúsculas. Você pega um pedaço de papel A4 e divide ele no meio. Depois daquela metade você divide no meio. Depois daquele 1/4 você divide no meio. Depois daquele 1/8 você divide ao meio. Daquele 1/16 você vai dividindo. É isso que é esquadrinhar, dividir até nós termos uma unidade bem pequena, que ali nós podemos talvez entender o que acontece naquele pedaço tão pequeno. É isso que a ciência faz, ele vai construindo instrumentos para que dê visão muito maior das menores coisas. A menor partícula, tá, de um ser humano, ela é estudada como se fosse do tamanho de um boi. Por quê? Porque foram esquadrinhando, diminuindo, até entender aquela menor parte para entender o que acontece em todo aquele universo. O Senhor está dizendo aqui que nem essa menor parte do entendimento dele nós vamos alcançar. De tão maravilhoso que Ele é, de tão magnífico que é o Senhor para a nossa vida. Ele diz que não se pode esquadrinhar, não se pode ter conhecimento do que acontece na menor parte de Deus, se é que possamos dividi-lo. E ele nos dá uma explicação muito interessante e meio paradoxa. Tá? Que ele diz o seguinte: faz forte o cansado, e aquele que não tem nenhum vigor, ele multiplica a sua força. Dá para entender? Faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. É quase que impossível entender Deus, irmãos. É impossível entender, a não ser que Ele se revele a nós. Nós temos que entender que Ele quer se mostrar a nós. Ele está falando aqui que vocês não podem entender, mas eu sou esse Deus. Eu sou Deus que faz, que renova as forças daquele que está cansado. Aquele que está cansado eu faço dele forte. Mas daquele que não tem nenhum vigor, eu multiplico as suas forças. Como se multiplica aquilo que não é nada? Nós temos que ter pelo menos uma unidade para que possamos fazer uma multiplicação. E Deus diz: aquele que não tem nada, eu multiplico. Esse é o nosso Deus. É meio paradoxo, mas nós temos que entender que Deus é esta pessoa, que Ele se revela, que Ele se mostra a nós. Ele se mostra de uma maneira tão maravilhosa, que Ele continua dizendo, que os moços, os jovens se cansam e os moços caem de exaustos. Nós somos assim. Irmãos, ele não está falando para uma pessoa, mas ele está falando para um povo. Ele está falando de moços, está falando de velhos, está falando de um povo. Os jovens, eles se cansam, os moços caem de tão cansados. Perdem as suas forças. Mas ele continua dizendo no versículo 31,
que é a coisa mais interessante e mais importante para a nossa vida. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Queridos, ele disse aqui, o velho quando se cansa, espera no Senhor, quem mais espera são os velhos. Ele não diz isso. Ele disse os que esperam. Novo, velho, feio, bonito, grande ou pequeno. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ainda que você esteja caído, ainda que você esteja sem forças para continuar, Ele te levanta. E eu sempre digo que o apóstolo Paulo nos chama a atenção, dizendo que Deus nos dá muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E aqui ele disse, olha, o Senhor renova as forças daquele que espera nele. E ele diz o quê? Sobem com asas como águias. Nós não nos transformamos em águias. Deus quer fazer homens voar, homens ir além daquilo que é o seu próprio entendimento, homens fazer coisas que eles nunca fizeram e ver coisas que eles nunca viram. É isso que Deus está nos chamando a atenção, através do profeta Isaías. Ele está dizendo, vocês vão fazer coisas que nunca viram e vão ver coisas que nunca viram. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Vocês vão fazer o comum e o que é normal, sem se cansar, sem se perder as forças. Porque eu quero vocês voando. Voando, o próprio apóstolo Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E é de lá que o Senhor quer nos fazer ver as coisas, ver o que está acontecendo, ver aquilo que está à nossa volta. Voar com asas como águia. Voar, homens voando como águias. Vendo tudo de cima, tendo uma visão ampla, uma visão da vontade de Deus. Na minha, na sua vida, na vida da igreja, da vida do nosso planeta. Deus quer que nós tenhamos a visão completa e a visão da vontade dele. Que Deus possa despertar o homem que está está em você. Desculpe. O homem que está em você precisa ser despertado para que a sua fé, o seu caminhar seja tão grande que ele não se sinta sobre essa terra, mas lá nas regiões celestiais, assentados com Cristo. É dessa forma que eu te quero ver neste dia. Que Deus te abençoe e te encha de graça e de alegria em estar vivendo este momento com Deus, em nome de Jesus.